Ora viva, saudações, boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos às notas para esta noite de sexta-feira. O país registrou mais 9 óbitos por Covid-19 no mesmo período, últimas 24 horas, exato. Outras 731 pessoas testaram positivo para a doença. Segundo o comunicado da imprensa emitido hoje pelo Ministério da Saúde, os óbitos foram notificados em 5 homens e 4 mulheres, todos de nacionalidade moçambicana, com idades entre 18 e 85 anos. O referido comunicado avança ainda que as mortes ocorreram nos últimos dias 20 e 26, com exceção de uma que foi declarada hoje. Com estes dados, sobe para 1834 o número de óbitos pela doença. Em relação ao número de infectados, as autoridades sanitárias reportam que 717 são nacionais e 14 estrangeiros, sendo 375 do sexo feminino e 356 do sexo masculino, todos de transmissão local. A província de Niassa registrou o maior número de pessoas infectadas, com 269 casos, ultrapassou a província de Nampula, que registrou 156 casos da doença. Com estes números, o país passa a ter um total de 145.199 casos positivos registrados do novo coronavírus, das quais 144.880 são de transmissão local e 369 importados. A Missão anunciou que mais de 16 infectados estão internados e 10 tiveram alta hospitalar. Assim, Moçambique tem um cumulativo de 6.725 internados, dos quais 147 estão, até o momento, sob cuidados médicos. Para além de novos internamentos, mais 377 pacientes nacionais recuperados da doença, aumentando para 130.640 cumulativo. Os 19 ativos da doença. Portanto, são incidências da Covid-19 pelas últimas 24 horas em Moçambique. O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência em Nampula repudia a exclusão em todo o processo de vacinação em massa contra a Covid-19 que está a decorrer no país, apesar dos seus membros fazerem parte dos grupos considerados a risco de contrair infecções pela pandemia viral. O sentimento foi manifestado esta sexta-feira pelo delegado provincial do FAMOD em Nampula durante uma entrevista concedida à RAC TV a propósito da campanha de vacinação em massa contra a Covid-19, que no passado dia 25 de agosto corrente entrou na fase de toma da segunda dose de inoculação contra a doença. Bom, nós nos sentimos de facto excluídos e isolados, porque a priori, olhando aquilo que é a nossa situação de vulnerabilidade, né, devido à nossa condição, à nossa posição física, tínhamos que ser contemplados exatamente nesta oportunidade de vacinação massiva, né, em que quase muitos grupos são contemplados. Então nós seríamos prioritários, olhando naquilo que nós, o que somos em termos à deficiência, em termos às nossas dificuldades, em termos daquilo que a nossa prevenção, né, muitas vezes não é aquela eficácia, porque muitos de nós somos dependentes, né? Então é necessário que a gente vivesse essa oportunidade de modo que tenhamos a defesa dos nossos corpos com relação à situação da Covid-19. Peri Hamad lamentou o facto do processo não estar a ser inclusivo, sobretudo em relação a pessoas portadoras de deficiência, apesar destas não apresentarem maiores probabilidades de se infectar ou contrair patologias graves associadas à Covid-19. Nós, como fórum, que envolvemos associações de pessoas com diferentes tipologias de deficiência, temos de facto uma preocupação, que essa preocupação constitui uma necessidade a que todos os membros ou a que todas as pessoas com deficiência filiadas às associações do FAMOD precisam esta oportunidade de elas serem vacinadas como forma de ficarem imunizadas e na perspectiva
de quando houver situações dessa pandemia afetar a este grupo, né, que não venha a existir situações graves como está previsto. A preocupação é do conhecimento do Ministério da Saúde e resulta do facto da Organização Mundial de Saúde ter identificado as pessoas vivendo com deficiência como sendo um grupo vulnerável e, por isso mesmo, com prioridade para a vacinação. O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que trabalha na promoção e defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e conta com mais de 30 organizações em Moçambique. Nampula foi indicada para acolher as cerimónias centrais do Festival dos Combatentes, que se realiza no próximo dia 7 de setembro à escala nacional. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros no final da 26ª sessão ordinária, que teve lugar no passado dia 27 de julho, na capital do país. À semelhança dos anos anteriores, as celebrações do Dia da Vitória vão servir para homenagear a assinatura dos Acordos de Lusaka em 7 de setembro de 1974, entre o governo de Portugal e a Frelimo, que conduziram à independência do país em 25 de junho de 1975. Devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, este ano, a efeméride será caracterizada pela realização de ações de educação patriótica através da promoção de palestras, programas radiofónicos e televisivos sobre o patriotismo, o amor e a defesa da pátria, atividades que serão levadas a cabo na semana que antecede a data do evento. Naquilo que está previsto para estas celebrações, dizer que estão a decorrer palestras que iniciaram neste mês de agosto e vão até mais ou menos até o dia 5 de setembro, depois prosseguirão, pois que o mês de setembro, como é sabido, comemora-se dois acontecimentos importantes, que é o 7 de setembro, o Dia dos Acordos de Lusaka, mas também temos o 25 de setembro, que também ocorre no mês de setembro. Portanto, o mês de setembro é um mês com datas históricas bastante importantes que vamos também celebrar. Além das palestras que estão a ocorrer, vai decorrer uma mesa redonda em que fazedores da independência nacional e académicos vão se juntar e vão abordar, vão refletir sobre o percurso que percorremos desde a assinatura dos Acordos de Lusaka a 7 de setembro de 1974. Para além da imposição de insígnias e condecorações a 200 combatentes e veteranos da luta armada de libertação nacional, o 7 de setembro deste ano constituirá uma oportunidade para o lançamento da obra Operação Umar, escrita pelo general Atanásio Mutumuk. À margem destas atividades, se prevê que no dia 6 de setembro venha a ocorrer o lançamento de uma obra de Sua Excelência General Atanásio Mutumuk, portanto, uma obra da sua autoria, que vai retratar a Operação Omar, portanto, é tida como uma das maiores operações finais que ocorreu durante a luta de libertação nacional. Para além de outras atividades que estão previstas, vai haver uma condecoração de combatentes e veteranos da luta de libertação nacional. A nossa província foi atribuída uma cota de 200 combatentes que vão ser condecorados. Combatente firme no combate ao terrorismo, promovendo o patriotismo e o desenvolvimento, foi o lema escolhido para as celebrações do 7 de setembro, dia da assinatura dos Acordos de Lusaka, entre o governo de Portugal e a Frelimo, que conduziram à independência do país em 25 de junho de 1975. De Nampula continuam a multiplicar-se os apelos sobre a necessidade do reforço das medidas de prevenção contra a Covid-19. Algumas confissões religiosas juntam as vozes na sensibilização às populações no sentido de dar maior atenção ao cumprimento das orientações governamentais. Para os representantes daquelas confissões religiosas, o uso de máscara não deve ser objeto de negociação em todos os aglomerados populacionais. Sensibilizar a população
no cumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19. Então, o que nós temos que fazer é redobrarmos os esforços, uma vez que chegou ao ponto mesmo de estar a dizimar vidas humanas, e isso não é bom, e uma vez que somos chamados a preservar a vida, e a religião também encoraja-nos, incentiva-nos a preservarmos a nossa vida. E nós, como Conselho Islâmico, estamos numa província onde maioritariamente a população professa a religião muçulmana. Temos usado os meios que temos para fazer chegar esta mensagem à população. Falo das redes sociais, da própria rádio que temos, os órgãos da televisão, para fazer chegar esta mensagem aos nossos irmãos. Todas as dificuldades e as limitações que os nossos compatriotas, os nossos irmãos da nossa província, nós temos, mas procuramos ao máximo. Né? Aquilo que nos está a acontecer é porque de fato não é fácil. Não é fácil. Porque há vezes que eu, por exemplo, passo para aquela zona de Resta e vou verificar as pessoas. E eu digo, estas pessoas, se não vêm aqui, o que vão comer no fim do dia? Não tem nada. Então, o que estão a fazer não é porque as pessoas procuram desrespeitar aquilo que são as medidas, mas de fato a situação lhes obriga um pouco. Mas, acima de tudo, procuremos sempre, mesmo nestas situações, manter o mínimo de cuidados possíveis. Usar a máscara, lavar as mãos, ter o cuidado de não se envolver onde não é necessário, quando de fato há condições. Ao governo, os nossos entrevistados defendem a necessidade de continuar a trabalhar em estreita colaboração com as diversas forças da sociedade, com enfoque no combate ao inimigo invisível. As nossas igrejas já conseguimos manter também informadas de que vamos respeitar o decreto, vamos evitar que de fato, porque há igrejas que de quando em vez queriam um pouco, pular um pouco e ainda manter os cultos, e nós dissemos não, é melhor continuarmos a não manter. Aconselhamos agora as igrejas a pautarem por fazer cultos por via virtual e felizmente estão fazendo. A principal mensagem é continuar de fato a cuidar por nós, não é? Nós sabemos que não é fácil. As decisões que o governo está tomando não é porque as quer, mas porque as condições que temos, só temos que de fato cair nessa realidade. Há muitas situações que de fato afetam a vida econômica. Você quando passa por aí vê a restauração está muito afetada com essas medidas, mas não temos outra saída, porque a ideia aqui é reduzir ao máximo o espaço de convivência conjunta. Já criamos algumas brigadas ao nível do Conselho Islâmico que vai se deslocar aos distritos para passar essas mensagens de sensibilização das comunidades, da população, para o uso da máscara, para a lavagem constante das mãos e mantermos também o distanciamento social. Na província de Nampula, as organizações religiosas continuam empenhadas na fiscalização dos locais de culto para garantir que não haja infratores. Tomamos conhecimento dessa informação. Houveram alguns irmãos que excederam-se um pouco. Há alguns que não acreditam que podem conseguir manter a ligação com o nosso Deus, não necessariamente na igreja, que é difícil, mas nas suas casas, porque a nossa ligação com Deus é a partir das nossas casas. Então, aconselhamos muito sempre que as pessoas evitem, principalmente quando é para agir de forma desobediente, porque nós somos mais encorajados a obedecer o governo do dia. E vou confessar com sinceridade que a nossa escritura, a Bíblia, é muito clara nesse aspecto. Ela pede que nós respeitemos o governo do dia. Não interessa se nós concordamos com ele ou não concordamos com ele, mas somos obrigados a respeitar. Esta é uma medida que Deus estabeleceu. E se você não respeita o governo do dia, está a pecar. Acredito que os nossos irmãos muçulmanos são submissos às suas lideranças e não são resistentes quando se trata de cumprir a lei. Não deve existir nenhuma resistência. Para dizer que eram rumores, eram boatos, todos os muçulmanos acataram com a mensagem e nós, como muçulmanos, temos essa obrigação de ouvir e obedecer. E o Conselho Islâmico emitiu um comunicado a nível da sede que circulou em quase todas as mesquitas, que reforçava este decreto presidencial para que
compramos todos nós e estarmos nas nossas casas a fazermos dua, a fazermos salat, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos alivie dessa situação. A três notas, transportadores denunciam alegadas irregularidades na administração da segunda dose da vacina contra a Covid-19 a nível da cidade de Nampula. Dentre as várias anomalias constatadas pelos queixosos, o destaque vai para o impedimento a alguns operadores da zona, aliás, na toma da vacina. Numa altura em que multiplicam seus apelos para a participação massiva dos beneficiários a esta campanha, no seio dos transportadores reina um certo desconforto, motivado por impedimentos para completar a imunização. Francisco José é exemplo disso. Já fui vacinado, praticamente foi dia 8/8, que eu fui vacinado lá no posto administrativo de Poila, na Vitória, distrito de Angoche. E segundo a pessoa que está a me vacinar, ela tinha metido que só eu, como motorista, só deveria ser vacinado naquela primeira dose. Sim. A segunda não precisava? A segunda, segundo as informações dele, tinha metido que não precisava da segunda dose. Segundo como vem o cartão no sítio que eu poderia tomar a segunda dose, é que vem tracejado, em como que não há necessidade de eu tomar a segunda dose. Mas perguntou o que teria acontecido? Eu, quando procurei saber por que não posso tomar a segunda dose, ele tinha dito, o motorista muitas das vezes é aquele que anda daqui para ali, assim não pode coincidir um dia que vão vacinar enquanto você não está próximo. Sim, mais ou menos as informações que tenho metido foram essas. Então fica com essa informação? Exatamente. Significa que não vai aderir? Se fosse haver necessidade de eu poder voltar, eu posso voltar ainda mais vacinar, porque o essencial para mim é a saúde. Quem deve ser a pessoa concreta para te informar que deves tomar já a segunda dose? Segundo como também existia pessoas que vinham lá e eu também para poder vacinar, foi as informações que sempre dava e não só eu recebia a ligação das pessoas que trabalham na saúde, que tinham tido que deve ir ao posto para ir ser vacinado. Questão, não é para vacinar todas as pessoas, para não contaminarem. Sim. Enquanto alguns são travados para completar a dose, outros nem sequer tomaram a primeira. Sim, isso é através da idade, né? Isso é a idade de 50 anos de idade. Então, que não receberam de vacina, vai ali outro que está a voltar. Isso é, precisa pessoa que tem 50 anos. Tem outras pessoas que não vacinaram até agora. Por exemplo, eu não vacinei. Cheguei, onde se vacina, disseram que não é possível. Eu não sei o que está a complicar. Que outras pessoas já vacinaram e os outros não vacinaram. Agora não sei explicar o que está a acontecer mesmo na verdade. Já tentaram falar com as pessoas que vos orientam para o efeito? O que dizem? Praticamente eles também não estão a dizer boa coisa. Porque no início, diziam que as pessoas que vão vacinar têm que ser cobradores, taxistas de moto e motoristas. Mas o que está a acontecer realmente não é isso. O que está a ser proibido o jogo? Praticamente eu posso dizer isso, que estão a proibir. Assim, como é que olha esse tipo de prática? Praticamente nessa situação, os donos quase é quem podem decidir sobre esse caso. Eu como uma pessoa simples, o povo, né? Eu quase não tenho nada a dizer a respeito a isso. Mas vontade existe? Vontade não falta. Não falta vontade. A hiro pelo vacinaria kuria mpelia nina no mpelia atu a 50 anos para 60. Mi ano que vacinaria, mas me kahira voluntariamente muhare tola hima kuirele kirele mota depois kuna vulia kawira ampelia tu especificamente ya unyuza kinatu pia. Tivemos no pavilhão, tivemos no parque e dizer que o único posto que estava a vacinar sem muitos sobressaltos. E porque estava lá a presença da Astra, a pessoa do presidente da Astra, é na terminal da Maninguinais, no terminal de Nalopo. Aí nós garantíamos que todo aquele que é transportador, cobrador, motorista, taximoto, pudesse a ser vacinado. Este responsável de um dos postos de vacinação na cidade de Nampula diz que os cidadãos, particularmente os motoristas, não encaram com seriedade a campanha e justifica. Nós temos um dispositivo que é o cartão. Quando demos a primeira dose, nós
apelamos a toda a população, a todos os visados que pudessem voltar na data em que já vem incorporada lá no cartão. Então, dizer que é falta de conhecimento, eu não acredito, porque no próprio cartão do utente já tem lá a data da próxima vacinação. Se calhar seja talvez esquecimento ou ocupações, ou seja mesmo por falta de controle. A Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula garante que vai continuar a reprimir este tipo de ação. Fizemos o Jornal da Noite, graças pela audiência dispensada, a continuação de uma excelente noite de sexta-feira. Boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima, inshallah. Fique bem. Fomos.